Bom pessoal, bom dia. Bom, eu sou o Célio Soledade, sou da empresa Ponto Seguro, gerenciamento de risco, e somos da gestão de saúde e segurança do Grupo Lobon, tá? Nossa empresa foi contratada, já estamos um tempo aí já com vocês, graças a Deus. A gente veio trabalhar num time que muitas pessoas, com um propósito muito forte e com uma direção, uma proposta muito importante com relação ao cuidado e ao gerenciamento aí de pessoas, né? Que está nas personalidades do Diego pai, Diego filho e o Rodrigo, a Ana. Eles sempre demonstraram a preocupação com relação a gente conseguir traduzir, nós da gestão de saúde e segurança do trabalho, a necessidade de vocês numa infraestrutura que acolha, que apoie, entendeu? Pra gente de fato fazer com que as nossas ações elas tenham uma direção. Então foi assim que eles nos encontraram no mercado. E para hoje, que toca para a gente estar trabalhando aqui, é um assunto muito importante para todos nós, que é saúde mental, beleza? Então esse nome, saúde mental, esse termo, ele não é só uma palavra, uma frase, né? Ele é muito mais que isso. Ele é um propósito de vida. Por quê? Saúde mental é o que nos vai dar condição como ser, cada um aqui, ó, tem uma identidade específica. Cada um de nós, desde a construção celular, que compõe todos os tecidos. Então primeiro nós somos uma célula, depois nós somos tecido. Os tecidos formam órgãos, os órgãos formam um sistema. É profundo, né? Você pensar assim, a célula, ela é minúscula. Aí ela vai somando, são bilhões de células. Aí ela forma uma célula da unha. Depois ela forma uma célula que vai fazer a pele, vai fazer um osso, tudo é célula, o sangue é célula, tudo é célula. Aí de repente aqui na ponta do dedo, também é uma célula que foi formada. E essa célula, ela está falando que eu sou o Célio e que você é o Germano. Ela cria uma identidade. A nossa impressão, elas são formadas por bilhões de células que evoluíram ao longo da existência humana na Terra, né? E nós não fomos a prioridade desse planeta de jeito nenhum. Nós nem existíamos, o planeta começou antes de nós, entendeu? A evolução, para a gente chegar hoje, ter um organismo complexo como o ser humano, demorou muito, né? Muito tempo, bilhares de anos. Até que nós hoje chegamos na evolução de termos a mente que nós temos, o corpo que nós temos. Se cada um de nós temos a nossa identidade individual, se o que a gente evoluiu desde quando nós nascemos para até o dia de hoje, nós chegamos onde nós chegamos, no momento que nós estamos, a nossa condição mental, ela nos está entregando uma instabilidade para servir o propósito da nossa existência, da nossa escolha, da nossa vida. Então esse vai ser um assunto que eu vou abordar hoje, essa evolução, essa condição nossa com relação a cada um de nós, e aonde que começa essas ações que vai determinar as nossas relações sociais, que necessariamente nós vamos passar tudo por aqui, ó, por esse órgãozinho absurdamente complexo. Isso aqui é chamado encéfalo, tá? Vou deixar vocês tocando nele. Todos nós temos um. E é exatamente nesse complexo que está toda a nossa vida. Um sistema, né? Isso aqui é um sistema inteiro, sistema nervoso. E dentro desse encéfalo nós temos essas divisões em que vai ser dedicada a cada região da nossa existência, das nossas ações. Vamos determinar, vai guardar tudo que a gente é. E tudo está aqui. E ele já foi propositalmente montado desse jeito, que se você analisar o cérebro, você vai pensar o seguinte, ó. É uma dobra, né? Isso aqui é um amassado, ó. Pega o jornal. Por que amassou? Por que a natureza amassou o nosso cérebro? Se você pegar um jornal hoje e amassar, ele vai ficar desse jeitinho assim, ó. Ele vai ficar com a parte mais alta e os sulcos, esses buracos mais profundos. É desse jeito. Porque, de fato, um jornal, ele serve para quê? Para escrever histórias, conteúdo. Entendeu? Fazer composições de informações inteiras, narrativas. O cérebro é a mesma coisa. Nós estamos guardando dentro dessas regiões do encéfalo, que o que nós estamos vendo aqui é só a parte externa, estamos guardando dentro dessas regiões todas as informações. Nossa! Um computador bom, né, rapaz? Absurdo. Essa analogia, inclusive, a gente usa muito. Sobre a questão do cérebro, ele tem uma analogia, uma comparação com o computador. E eu vou falar sobre isso, inclusive. Questão das memórias. Quais são, o processo de aprendizado e tal. Gente, isso aqui é fantástico. É de encher os olhos quando a gente para analisar como que nós somos perfeitos. Não tem inteligência artificial que dá conta de chegar perto da gente. Isso aí vai armazenando, no caso, né? Armazenando. E incrível. Olha só,
eu comecei assim meio complexo o assunto, falando lá da célula mesmo, porque é assim que é a nossa vida. Porque pensa o seguinte, e para responder o Germano, quando a gente é germinado, primeiro foi uma luta do caramba, né? Você sabe que todos nós aqui somos os melhores entre os bilhares de espermatozoides, conseguiu vencer a luta da fecundação, né? A primeira luta foi o pai arrumar mulher, não foi nem nós, né? Aí nós conseguimos vencer na luta para fecundar. Então quando chegou lá na trompa de falato, lá da mãe, nós conseguimos pegar a direita, porque é lá que vira, os outros pegou a esquerda, né? Os comunistas, aí nós fomos para a direita. Aí eles entraram no caminho errado. E aí nós entramos pelo caminho certo e conseguimos vencer lá na ovulação o processo de fecundação. Mas quantos tentaram entrar na frente? Não seria mais o Germano, não seria mais o Gisel, não seria mais o Célio, não seria mais nenhum de nós. Seria outro que estaria aqui, se eles conseguissem vencer. Mas nós vencemos. Então, por certo, tem um propósito nisso? Tem. Esse propósito é absurdamente incrível. Então nós viemos para cá e, ao ser fecundado, começou a se desenvolver as células. Sabe quais são as primeiras células que começam a ser desenvolvidas lá no ventre da mãe? É do cérebro. Mas a célula do cérebro ela podia ser a célula da unha, do cabelo, de um órgão, coração, de um pâncreas, do fígado. Mas é a primeira que foi selecionada ali e ela se reuniu, foi a do cérebro. Porque exatamente esse órgão foi desenvolvido na frente de todos os outros. Porque de fato ele manda nos outros. Ele é o IHM, ele é a interface homem-máquina mesmo, não tem jeito. É ele que vai comandar toda a operação. Ele controla mesmo. Tudo, absurdo, isso é tudo, tá aqui. Então, olha como que a natureza é chique, né? Ela criou todo, isso aqui é tudo célula. Ela foi criando tudo que a gente está vendo aqui, ela se torna então órgão. Aqui tem órgãos aqui, célula foi formando órgão. Esses sucos e giros são regiões dedicadas específicas. Então aqui eu tenho um lóbulo frontal, responsável pela minha capacidade de planejar, de estar criando essas conversas. Cada negocinho aí é um comando que tem, não é? Exato, eles são comandos integrados. Como o Gesiel falou, é uma engenharia computacional. Na verdade, muito mais acima disso, não dá nem para comparar. Então aqui, quando os sucos e os giros, eles se compõem aqui, que significa que essas regiões, elas são responsáveis pelas funções da nossa existência. Aprender, guardar memória, fazer ações ciclomotoras, caminhar, chutar, entendeu? Me tornar bom no que eu faço. Não existe ninguém com dom. Isso é mentira. Não existe dom. Não existe pessoas que já nasceu predestinado. Isso é mentira. Existe aprendizado. Entendeu? Tudo é aprendizado. Quando a gente nasce, nós nascemos com potencial. O nosso potencial, ele é entregue na genética do pai e da mãe. Então tem um DNA, um RNA. Esses são 4 códigos que eles se comunicam e transformam esses códigos em informações. Essas informações desses códigos que vai determinar o meu potencial de ação, necessariamente ela passa pelas vias dos neurônios. 86 bilhões de neurônios. É muito neurônio que a gente tem aqui dentro. Ó. É eles que faz tudo na nossa vida. E quem vai determinar todas as nossas ações. Se nós vamos ser traficante de droga, empresário, se nós vamos ser jogador de futebol, engenheiro, operadores, se nós vamos ser éticos, vamos ser imorais, tem tudo a ver com esse cara aqui. Tudo a ver. Mas não é só ele. Um dos fatores mais importantes que o ambiente. O ambiente ele é muito forte com relação a esse cara aqui. Ó. Eu tenho um potencial que já está aqui, por exemplo, que eu nasci, em ser honesto. Potencial absurdo de honestidade. Só que eu fui trabalhar lá em Brasília, lá no Palácio Planalto. Meu potencial de ser honesto. Só que o ambiente estava contaminado. Me lascou. Você acredita num trem desse? O ambiente consegue mudar. Geneticamente eu sou muito honesto. Eu tenho uma genética, porque eu herdei a genética, é gene, epigenética. Eu tenho um potencial de ser extremamente honesto, ser probidade, de não me corromper. E depende de quanto que você me oferece, eu não me vendo. Só que o ambiente, ele consegue me influenciar. Entendeu? Ele consegue me influenciar. E aí eu acabo cedendo. Mas não foi por conta da genética. Já viu aquelas conversas? Nós já ouvimos muito falar sobre aquilo ali assim. A pessoa às vezes é um mocinho e aí ele dá uma pisada fora da faixa absurda, né? Às vezes comete até crime tal. Muitos pegando o carro dos pais que são muito ricos, abastardos tal. Bate, atropela, foge, empreende fuga tal. Vão preso, bebida. Aí alguém fala assim, nossa, mas os pais deles são tão bons. Já ouviu falar isso? Os pais deles são pessoas tão boas, os pais deles são tão corretos, ensinou tão bem essas crianças, esse menino fazendo isso. Isso é um juízo de valor, né? Que a sociedade impõe sobre o outro, é um rótulo. Eu rotulo o outro por conta do fato que esse fez e associo com o pai e a mãe. E aí eu falo, por que esse é assim e o seu pai e a mãe é assim?
entendeu? Aí nós vamos observar numa fala dessa exatamente o que com relação a esse gene aqui, a questão do DNA. O DNA, ele foi herdado do pai e da mãe, potencial de honestidade. Só que esse moço, ele é muito mais a cara da cultura do que a cara do pai e da mãe. Por mais que nós tenhamos uma consciência de valor, os nossos filhos, ele vive numa comunidade, na escola, na sociedade onde ele está. Ele vai, de fato, imprimir esses comportamentos. E aqui entra uma série de fatores. Está sendo bombardeado por hormônios. Então ele está totalmente invadido numa guerra hormonal absurda da adolescência, da juventude. Ele não consegue segurar o testosterona. Testosterona é violento, aquela sede sexual, de prazer, de vontade, depois explodindo em desejo. Ele não consegue. Mas ele tem um potencial. Então foi a cultura. Mas o potencial dele ser altamente vigilante, correto, comedido, ele tem um DNA, mas ele pisou fora da faixa. Então se a gente pensar em Código Penal, Código Civil, a lei ela precisa ver o ser humano no contexto dele, na idade dele. É onde que eu estou que determina o grau de julgamento. Onde eu estou. Se eu estou aqui no Brasil, acontece um fato desse, é um olhar. Se eu estou nos Estados Unidos é outro, se eu estou na China é outro, se eu estou na Rússia é outro olhar, não é? É onde eu estou. O Código Penal é o tanto de educação, de condição para ser diferente que determina o tipo penal. A cultura, ela tolera. Então vamos falar só do Brasil para não ir muito longe. Então aqui nós toleramos o fato de um jovem, por ser bem nascido, né? Vamos falar bem nascido, que na verdade quem é bem nascido quem é pobre, porque esse de fato tem muito mais potencial. E não é quem é rico, é o contrário. Mas não vamos falar bem nascido quem é rico, tá? Aquele que é privilegiado. Então privilegiado, ele nasce com tudo. Nasceu com tudo, tá? E a nossa cultura dá a esse indivíduo entrega a ele assim até uma certa liberdade deles poderem fazer alguns tipos de ações, né? Porque parece que de fato o poder dele, ou a permissão nossa, está associado ao tanto que a pessoa tem de dinheiro. A gente acha que esse de fato pode mais. E não tem nada a ver com isso, porque o poder de fato, com relação à vida em sociedade, ela não está relacionada a quem pode mais chora menos, não. Ela está relacionada à ética. Porque nós fizemos uma convenção, não fizemos? Ou seja, o que é regra social? Vamos falar de uma condução de veículo, por exemplo. A regra social diz assim, que ao conduzir um veículo automotor e a pista ela sinaliza 80 por hora, eu posso ir a 200? Qual que é a convenção? Não é 80? Por que eu estou a 200? Ah, mas o cara é rico. O carro dá 200. É 80 para mim só porque meu carro só dá 60, eu tenho uma Towner. Ela só vai 60. Então eu estou dentro da regra porque meu carro não tem poder. Então na verdade a gente começa a pensar e analisar o seguinte: o comportamento ele deve se adaptar à regra. Não é o poder. É o tanto que eu tenho de dinheiro. Mas infelizmente é o contrário. A gente vê que hoje está legitimado alguns tipos de comportamento altamente desadaptado, porque o poder que o pai tem, que a mãe tem, porque tem poder, ele passa a exercer um comportamento desadaptado e levam para outras pessoas muita dor, né? Às vezes mata, às vezes violenta pessoas de uma classe social inferior e a pessoa sai impune. Essa cultura está na América Latina, está no Brasil, mas isso é, de fato, a gente pode falar que essa é a forma da vida correta? Não, isso não tem nenhuma retidão. Isso, nós não evoluímos para isso, gente. E esse cara aqui não evoluiu para isso. Isso se chama contradição. É uma contradição que, quando acontece dentro da casa de um pai, e que vem uma pessoa que tem um poder, judia de um filho, sabe que dói? Por fato de nós sermos pobres, será que a gente sente dor? Um pai vê lá um camaradinha rico, judiar de uma filha, será que dói? Será que a gente aceita aquilo assim como algo normal? Não. Mas quando é na casa do outro, a gente acha assim, normal, tranquilo. Mas não tem como aceitar aqui dentro, aqui na nossa genética, porque a gente carrega dentro de nós aqui uma construção de aprendizado que a gente começa a entender o que é bom para nós. Independe desses valores que a sociedade foi criando, sabe? Mas a gente começa a entender assim, o que é bom para mim? O que de fato me importa como ser humano? O que importa como o eu? Aí depois eu começo a me perguntar, quando eu começo a evoluir junto com esse cérebro, a assumir uma identidade já não mais de eu, mas de pai.
Aí quando eu sou pai, aí começa a mudar. O que me importa como pai, o que me importa como marido, o que me importa como um trabalhador. Aí começa a ampliar essas coisas aqui, começa a entender o seguinte: eu vou evoluindo e vou percebendo o que eu permito, o que eu acho que aquilo é extremamente aceitável para a minha condição, para a minha saúde mental. A saúde mental, ela não aceita contradição, gente. A gente pode até aceitar um poder imposto sobre nós, que fala, você fica porque eu mando. A gente fica porque a gente precisa. A gente obedece sob coação, mas a gente não desenvolve. Isso se chama presentismo. Eu estou aqui porque você mandou. A minha cabeça não está mais aqui. Minha cabeça está em outro lugar. Meu coração não está aqui. Eu não estou fazendo isso de amor, diferente de uma autoridade. Quando a pessoa tem uma autoridade, a gente identifica nela uma legitimidade, a gente até admira. É uma autoridade que essa pessoa tem. Ela não exerceu poder, mas é algo que eu vejo que ela de fato domina algumas coisas, e inclusive ela me inclui. Ela é autora de um processo que eu faço parte. E por eu fazer parte, aí ela não exerce um poder, ela exerce uma influência. E me influencia inclusive para entender o seguinte, ó, eu vou fazer porque isso aqui é bom. Nossa, olha a diferença, né? Você não está me mandando fazer nada. Então quando a gente vê a lei, por isso que disse, quando você não obedece pelo amor, você obedece pela dor. A dor é lei, né? Então eu mando e falo, ó, você não pode mais correr acima de 80. E aí encho de lombadas eletrônicas para todo lado. Isso é lei, né? Isso é lei, isso é poder. Eu limito, tenho que limitar. E consigo inclusive pegar os fatos desadaptados com a regra. Uma vez que eu faço isso como autoridade, né, eu estou criando poder. Mas se eu fosse autoridade de verdade com relação à formação da consciência, eu não colocaria uma lombada eletrônica, nós colocaríamos consciência. Porque imagina o seguinte, uma sociedade em que existe um líder na frente dela, que ele inspira. Ele inspira. Quando tem uma inspiração, a pessoa ela consegue me dar, naquilo que seu exemplo que você está me inspirando, uma força para me te copiar. Eu quero ser igual a você. Inclusive eu não quero nem ser igual a você. Eu quero ser igual a mim, nas minhas possibilidades, mas dentro daquilo que eu vejo em você, que é muito bom. Seu comportamento, seus valores, sua ética, sabe? Sua saúde, a forma que você conduz as coisas. Isso é influência. A gente não precisa de exemplo. Esse negócio de ser exemplo, não, claro que não. Isso é de inspiração, né? É melhor. Porque exemplo é pegar essas duas aqui, é exemplar. Olha o exemplo. Não, isso não é identidade. Nossas digitais não são iguais. A gente só tem que ser inspirado. Eu posso ser muita coisa das características desse, mas com a minha própria identidade. Isso vai me dar crescimento. Entendeu? Isso nos leva a entender o seguinte, o cérebro, então, dentro do que eu acabei de tratar, e agora a gente vai entrar em regiões específicas aqui, com relação a tudo que eu tratei. Então o que eu falei agora é a nossa evolução. Não fomos criados, esse mundo não foi criado para nós, tá? Muito pelo contrário, que muitos falam que nós somos donos desse mundo, não é nada. Esse mundo foi criado, o universo foi criado para o próprio universo. E foi criado para os seres que evoluíram no início. Então nós tínhamos seres que vêm evoluindo um no celular, uma célula só, até hoje existe. Você vai lá nas regiões aquáticas, a gente vai ver vidas unicelulares ainda lá assim, vivendo, sem coração, sem pulmão, sem percepção, sem nada, sem cérebro, mas vivendo. Incrível a vida, né? E ela vai evoluindo, o outro vai comendo, um come o outro, até chegar numa vida mais complexa, um organismo mais evoluído. E aí chega nós. E aí quando nós chegamos aqui, então nós evoluímos para hoje ter essa estrutura que nós temos. E que dentro dela eu tratei sobre a questão do comportamento. E que de acordo com o olhar, da onde eu estou vendo, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Costa Rica, na Guatemala, no México, nos Estados Unidos, da onde eu estou vendo, eu enxergo o comportamento de forma de onde eu estou. Então significa que para um aluno norte-americano, o Brasil é uma colônia americana. A cultura, o olhar deles cria um cérebro que eles têm poder sobre nós. E nós não somos ninguém. Isso não é verdade. Então o que significa que o cérebro, ele tem potencial. Tem um potencial, nasce com potencial. E esse potencial dele vai fazer com que ele possa evoluir questões de construções éticas, morais, valores, ou questões, ao contrário disso, imorais, improbidade, criminais, marginais. Tem potencial. Os potenciais, eles existem, eles estão aqui, é genética. O ambiente
como eu disse, ele vai ser um fator determinante. Então eu disse que o jovem, ele tem, de acordo com onde eu estou, e de acordo com as regras, e a quantidade de educação, ele tem o potencial de manifestar um comportamento ou não manifestar aquele comportamento. Então vai depender dessas questões relacionadas a fatores, onde eu estou, a idade que eu tenho hoje, tudo isso vai determinar. E agora vamos falar das regiões específicas. Quem está mandando em quem aqui, gente? O cérebro é dividido em duas partes. Se eu sou canhoto, quem manda em mim é o lado direito. O hemisfério direito é o que determina, incrível, né? É o contrário, né? E tem a ver aqui, ó, com a minha estrutura dessa região, tá? Então essa região aqui, ó, é onde vai vir todas as comunicações do nosso sistema de resposta sensitiva do corpo. Aqui nós temos os condutores, eu vou falar assim, são pares, são 31 pares que estão ligando com todas as nossas regiões periféricas. Então o cérebro na sua região periférica, então ele é dividido em cérebro, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O periférico está recebendo informação vindo do corpo. Então o cérebro tanto trabalha mandando informação para o corpo, quando recebendo. Vamos levar essa analogia prática do que vocês vivem todos os dias? A máquina, né? Lá, a coletadeira, a plantadeira, ela tanto recebe o estímulo vindo lá da lavoura, para pegar os sensores lá de, por exemplo, das plataformas, né? Então quando ela vê um relevo, o que aquele sensor vai dizer? Opa, aqui tem uma obstrução, não é? Aí ela faz uma regulagem, então ela consegue perceber. O IHM tem, igual o nosso cérebro aqui, é um relé, tá? Esse aqui, ó, esse aqui é chamado de tálamo. Então tem um relé de transmissão de informação. Opa, chegou aqui no relé, o relé fala assim, opa, isso aqui é um perigo. Aí ele vai mandar para a região do cérebro a informação, ó, perigo. Quando falo perigo, gente, ó como que o cérebro evoluiu para nos proteger. Quando a gente sente uma condição de perigo, o José passou por isso aqui quando estava me trazendo, José não, o Germano. Quando ele sentiu que ele não tinha visão da pista, provavelmente ele sentiu um susto. Entendeu? Eu não penso mais, eu não tenho raciocínio. Geralmente eu piso no freio, você pisou no freio aquela hora. Mas você não pisou no freio que você escolheu pisar. É o seu cérebro dizendo assim, ó, perigo. Ele toma conta da nossa capacidade de pensar. Eu não posso pensar diante de um perigo. Como assim, Sérgio? Eu não penso? É incrível, mas não existe pensar, não existe planejar, não existe... Não, razão. Diante de um perigo não existe isso. Existe um comando autônomo, automático, levado por uma produção de adrenalina e noradrenalina, que vai gerar o cortisol. São químicas que o cérebro está produzindo, absurdo, né? E que ela fez uma produção do acetilcolina, que é a força muscular. Aí você vai ver, puta, minha perna fez assim, ó, ela travou. Aí a moça lá em Goiânia, Thaís, parou o carro, moça bonita, conseguiu vencer na vida, sabe? Pai, a mãe lutou, uma família que venceu na vida, feliz. Todos já adultos, mas os dois dentro de casa ainda com os pais. Para o carro, setor Bueno, e aí chega um bandido, aponta a arma, é um assalto. E ela não pensa, ela assusta. O coração diz assim, o cérebro lê aquilo como uma ameaça. A acetilcolina armou o músculo da perna e ela pisou no acelerador, levou um tiro na cabeça. Levou um tiro na cabeça, morreu ali, paf. Se a gente pensar com relação à resposta autônoma desse fato, ela não conseguiria jamais ter uma capacidade de ter tranquilidade diante daquela ameaça. Não tem como, é uma ameaça. É o organismo antigo da savana, do homem da caverna, que diz assim, ó, se tem um leão, corra. Está aqui dentro nós temos uma carroça dentro de uma McLaren. Nós temos a mesma cabeça do homem lá da savana, o homem paleolítico lá, que está dentro de nós. Aquele que lutava pela sobrevivência. O nosso cérebro, ele é instintivo primeiro, ele não é racional. Primeiro nós fomos emoção. Para evoluir para a razão, nós demoramos demais a conta, porque a nossa luta primária é do que mesmo? O cérebro busca o quê? O cérebro busca a nossa sobrevivência. O cérebro foi colocado em nós para nos preparar para sobreviver. O que garante a sobrevivência do ser humano? Respirar, coração bater, sim. Alimentar, sim. Beber água, sim. Sono, sim. Essas coisas são naturais. Então quer dizer que o cérebro ele tem função.